Lá, lá, estamos gravando. E hoje a gente está começando aqui mais um dia de discussão de leitura da nossa leitura coletiva da obra do Joyce. Estamos aqui no Dublinenses, em reta final, dá para dizer, porque depois Super. daqui acho que só tem quatro, Três. três contos. Depois desse daqui só tem mais três contos, que são os grandões, né? Assim, os grandões em É. extensão. E esse aqui, o conto de hoje Três e um apêndice, chama-se. né? É, o apêndice pequenininho. O conto de Que é só hoje uma página. chama Dia de Era na Sala do Comitê. Esse conto tinha uma tradução diferente Ah, é? na outra tradução. A outra tradução que eu li na outra, da primeira vez que eu li, acho que era Dia de Era na Lapela. Que era em referência à Sim, florzinha aqui. ao botãozinho, né? Isso. E antes de eu colocar para gravar, antes da gente começar a falar sobre o conto, a gente vinha comentando que esse conto tem bastante atualidade, muita coisa a ver com a nossa situação atual do ponto de vista político. Dá para dizer de cara que é o conto mais politicamente orientado do Ah, pelo menos até aqui, não li até todos, né? Mas aqui, isso, sem a menor sombra de dúvida, é o que tem assim, todos de uma forma ou de outra são políticos, mas esse aqui é bem assim, diretamente voltado para questões políticas. O conto ele bem rapidamente assim, antes da gente começar a falar das nossas impressões, o conto ele vai narrar a história de vários personagens. Eu acho que é o primeiro conto que tem uma quantidade de personagens bem grande assim, sim. comparado aos outros. Não que todos tenham alguma relevância destacável no enredo, mas eu acho que o enredo justamente opta por essa variedade de pontos de vista. E aí tem esse grupo de pessoas, são três ou quatro principais, e aí tem sempre uma rotatividade de gente chegando e saindo. Eles estão nesse comitê, eles estão trabalhando na campanha publicitária, pedindo voto, né, para um deputado que não aparece no conto. Eles ficam o tempo inteiro esperando esse deputado chegar, porque o deputado está devendo um dinheiro a eles. E aí, e aí, Brasil 2022. né? E aí, esse dia que eles estão no comitê é um dia normal de campanha, um dia como qualquer outro. Todo dia eles estão lá trabalhando. Só que esse dia especificamente é o chamado dia de era. E aí tem essa nota de rodapé aqui bem explicativa que vai falar sobre o líder político Charles Stuart Parnell. Esse cara, ele tem uma importância muito grande na obra, na vida e na obra do Joyce. No Hum. próximo livro que a gente vai ler, que é o Retrato do Artista Quando Jovem, a gente vai ver que tem ele tem uma presença muito grande, principalmente no início. Porque esse era o tipo de cara que dividia opiniões, assim. Parte da opinião pública era totalmente a favor dele e outra parte era totalmente contra. E as semelhanças continuam, né? Então, Esse cara, aparentemente, eu não sei muito da biografia dele, mas aparentemente ele foi um líder nacionalista, um cara que dava valor assim à Irlanda num contexto de diálogo com a Inglaterra, né? Então você tinha ali aquela força tipo assim imperial e aí tinham as resistências nacionalistas e esse cara era uma delas. Só que aí ele foi tomando uma proporção muito grande em termos de líder político. E aí chegou um certo ponto que descobriram um adultério dele. Descobriram que ele estava ficando com uma mulher aí fora do casamento. E aí o cara foi por água abaixo, assim. Tipo, a reputação do cara foi pro lixo. E foi aí que dividiu a opinião. As pessoas que eram da moral e dos bons costumes disseram assim, olha, não dá, não vou ter como líder um cara que é um adúltero. Não vou. aqui pode ser pedófilo. É. Ninguém liga. E ninguém tá de boa. Aqui daria. Aqui. Nossa. Aqui acho que ele ia ganhar Ah, ponto. É. família tradicional, né? Né? E a outra parcela da população ficou assim: não, pô, o cara é nacionalista e tal. Não vamos aí dar todo o crédito pra dona Vitória e tudo mais. E. E pro filho dela, né? O tal do Eduardo. Que ele chama de Dudu. Meu É de uma Deus, ele intimidade. chama o cara, ele chama o rei de Dudu. Meu Deus, é muito bom.
E aí, o contexto é esse. A narrativa do conto, que é muito interessante, ela é bem diferente dos outros, mas Totalmente. muito interessante. E a pegada do conto é essa. Vocês têm ali esse grupo discutindo, conversando no comitê, esperando o deputado ou mandar o dinheiro que eles estão devendo, ou mandar uma cerveja para eles, uma bebida, alguma coisa. Mandar um agrado ali pro pessoal. E nesse comitê tá sempre passando gente. Então chega um cara e conversa, conversa, conversa e sai. Chega um cara, conversa, conversa, conversa e vai embora. E esse é a proposta do conto. Eu gostei. Agora vamos passar aí para as nossas impressões. Eu achei É, muito eu, legal. eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de comentar do que você trouxe, Jorge, é que, primeiro, acho que a ressalva que você faz de que todos os contos são políticos, eu acho que também reforça muito o que a gente está vivendo hoje, porque a gente tende a viver numa sociedade brasileira onde a política ela é excluída como se fosse uma coisa à parte da nossa vivência. Sim, Mas a religião ela é política, a cultura é política, as nossas relações pessoais, interpessoais são políticas. sim, Então, e aí, só que a gente costuma não tratar dessa forma, né? Assim, aquela história do todo ato é político. sim. Só que nesse conto ele traz, que aí eu acho que é o outro ponto, que era da nossa conversa anterior também ao início da gravação, né? É que nesse conto ele é político partidário, Isso, exatamente. né? E aí, o outro aspecto que eu também acho interessante trazer é que se o da Casa de Pensão, eu acho que era o que tinha mais personagens Sim, depois desse aqui, é porque aqui, como ele traz essa contextualização histórica dos personagens que você trouxe, da Rainha Vitória, do Rei Eduardo VII, né, do Charles Stuart Parnell, então assim, você traz uma coisa que é muito mais abrangente do que o uhum, próprio conto, né, que sim, já tem personagens demais, sim, né, e aí assim, 1 milhão de anotações, né, para uhum, sair atrás desse povo. Né? Até porque o período vitoriano ele é muito rico, sim. né? Inclusive um detalhe, a Hum, prova que eu fiz, que eu comentei com você, foi sobre literatura da era vitoriana. O conto que eu peguei Maria. foi esse. Era especificamente sobre Oscar Wilde. Aí eu li aqui e falei, olha que legal, o conto está passando especificamente em em Exatamente 1902, a rainha tinha isso. acabado de morrer. Então, tipo, Não sim, tinha nem esfriado. outro detalhe, outro detalhe do enredo é porque eles estão num dia se aproximando de um dia em que a rainha Vitória acabou de falecer. Isso aqui Uhum, é 1902, ela morre em 1901. E aí eles estão prestes a receber a visita do Eduardo VII, sétimo? Sétimo. do SEC tem que passar para dar oi para todo mundo, né? Exato, é, Dizer, cheguei. exatamente. E aí, o que é que isso implica dizer na Irlanda? Isso implica dizer que tem aí um diálogo entre monarquia e nacionalidade, né? Então, tipo, Uhum, eles são irlandeses, apesar de falar inglês. E eles estão sob o domínio da Inglaterra. Então tem essa disputa política aí. Como a Elida estava falando, é uma disputa, não é política no sentido amplo da coisa, é é do política, partidário. é tipo É assim, que o aí, no caso, partido, o deputado. é. Exato. E aí, eu acho que ainda tem um outro agravante nessa situação que torna, né, acentua mais esse aspecto político, é o da, é da, e aí eu acho que vem em todos os contos, Joyce trata bem isso, que é a coisa do não pertencimento. Uhum, Então, sim, aqui, como a gente tem essa coisa do político partidário e com a morte da rainha, vem novamente, fortalece os questionamentos do pertencimento ao Reino Unido. sim, sim, total. Né? Então, aí tudo fica muito aflorado. E aí os aspectos morais ou moralistas, que eu acho que no caso desse adultério é o aspecto moralista, mas porque para nossa cultura a gente aceita, né? Então eu acho Uhum, isso normal, mas a gente sabe que na Europa, nos Estados Unidos, esse tipo de conduta, tipo, adultério acaba com
a carreira política de qualquer um. Sim, sim, com Né? certeza. Aqui não, aqui você pode ser pedófilo que tá tudo bem. Uhum. Né? Pode ser pedófilo, matar não sei quantas mil pessoas, né? Enfim, por omissão no mínimo, para não dizer que foi deliberado, né? Aham. Mas, Que é possível mas e provável que tenha sido, mas enfim, isso aí. enfim, não por acaso a gente tá aqui, né? Sem as novas vacinas, as vacinas da segunda geração, de novo, né? Passando pelo mesmo problema, mas isso não é porque, enfim, né? Mas aí o que acontece? Quando você tem uma sociedade que se envolve muito fortemente, né? E que você já tem essa sensação de não pertencimento que a Irlanda tem, né? Em relação ao Reino Unido, que a gente sabe que de todo o Reino Unido, da Commonwealth, tá? Acho que o problema maior que eles têm é com a Irlanda, porque sempre houve esse questionamento. Aham. Então, esses aspectos todos afloram ainda mais as questões religiosas que a gente discutiu de Joyce em todos os outros contos, todos os outros contos, né? Porque aí você tem esse negócio, mas sou eu, esse nacionalismo, quem eu sou. E eu achei ele muito intenso por isso. Acredito que o lugar onde nós estamos hoje aguça ainda mais. Uhum. Né? É Porque verdade. a gente tá com esse sentimento muito aflorado. É Né? verdade. Então, eu acho que essa sensação de muita gente é isso também. Até também por uma questão de, uma vez que ele escolhe fazer um conto que é político no sentido em que é mais comum de ser tratado de política, que é Sim. esse, eu acho que ele optou a partir desse ponto de vista para colocar mais gente para ser mais político ainda. Tipo assim, porque aí você tem pontos de vista diferentes, você tem pessoas aqui que é uma ambiguidade muito grande. Assim, uma ambiguidade não é nem ambiguidade, são questões de nuance, sabe assim? Então, tipo, Pronto, acho que você foi no ponto. Porque se você for observar, toda a conversa é por nuance. Você pode confiar em fulano? Não, mas veja bem, é só uma sensação, é uma nuance, que alguém percebeu alguma coisa, porque o tom, aí até a simbologia, né, das roupas, das cores, mas eles é usam todo de nuances. eles usam esse era que ele fala, é uma florzinha, né, que eles usam aqui na roupa, que é simplesmente para homenagear o Parnell, que Isso. foi o político nacionalista. Então, usar essa florzinha implica dizer que você, teoricamente, implica dizer que Tem um lado. você tem um lado. Você está É contra a você usar monarquia. vermelho ou você usar a camiseta da seleção. Exatamente. Exatamente. E aí, quando a gente traz para esse lado, tipo, a camiseta vermelha ou a camiseta da seleção, não quer dizer que, tipo assim, um cara com a camisa vermelha e um cara com a camisa da seleção não possam estar no mesmo ambiente trabalhando para um político X. É possível que isso aconteça. E Pouco acontece provável. muito. Acontece não com as. Eles deixam as vestimentas de lado, mas acontece muito. Exato. Exatamente. Pouco provável que eles estejam assim tão explicitamente declarados, mas eles estarão lá. E esse é interessante porque aqui é isso. São caras que estão trabalhando. Eles são trabalhadores. Trabalhando para um político X. Eles têm as suas convicções e ficam ali disputando entre eles. É exatamente isso que tá acontecendo. Esse é o clima. Exato. E aí, hoje, Como é? hoje, né, das incoerências. Hoje de manhã, o entregador da água veio com camisa do Brasil. Você olha assim e fala assim, não, amigo, eu não vou perguntar, mas tua vida tá melhor? É. E é capaz de dizer que sim, né? Porque tem toda essa máscara ideológica em cima que obriga o cara a ver de uma forma que ele tem que ver para poder fazer sentido. Não, a negação da realidade é satisfatória, né? Você não vai admitir que o meu mundo caiu, tipo Maísa, né? Aham. Né? Não é isso? Assim, pra mim, o trecho, já pulando, mas tem tudo a ver com o que você tá falando. A gente tá falando essa história do sua vida melhorou, quanto mais lascado, mais bolsonarista, essas coisas. Na página 141,
tem um trechinho que ele diz assim, né? O trabalhador Eu disse, grifei isso aí também, seu, é. seu Enes, paga a conta e não escolhe a sobremesa. Mas é ele que produz tudo. O trabalhador não está procurando uma mamata para os filhos e para os sobrinhos e para os primos. O trabalhador é que não vai jogar a honra de Dublin na lama para agradar um monarca alemão. E aí, parênteses, volto a falar da história do trabalhador que foi percebido por nós dois. Mas como é louca essa coisa da ascendência alemã, da família de, da família real, Aham. né? Porque é a mesma. Eles são todos, eles trocaram o sobrenome, eles escolheram. Tu assistiu The Crown? Não, assisti Em The não. Crown eles lançam, mas tem outras séries. Eu sou a louca pela. Eu reconheço todos os crimes, todo o problema do imperialismo, tá? Mas eu adoro ver esse povo da realeza. Não vou mentir. E Aham. eu, Mas tem e eu essa acho. questão pop, né, envolvida. Não, e nem só a questão pop, sabe, Jorge? Em relação à Rainha Elizabeth especificamente, cara, o que aquela. Veja bem, ela foi 72 anos, 73 anos ela foi rainha, 70 anos. Aquela mulher, ela ascendeu ao trono sem ser, pra ser, porque nem era pra ser. Então, assim, ela não foi preparada pra ser rainha. Uhum. E ela passou por todas as coisas muito péssimas que qualquer mulher que assume um cargo de poder pode passar, mas em nível muito maior, né? Inclusive com o marido do muito, desculpa, mas não tem outra expressão, do muito, muito escroto, né? Tá, ok, ele teve o lado positivo em algumas coisas em relação a ela teve, mas em sua maioria ele foi um puta do escroto com ela, que teve que baixar a cabeça pra ela. E o cara Uhum. era militar raiz, entendeu? Então, assim, ela teve que se superar, e aí é um olhar bem feminino da minha parte, ou feminista, como queira, de o quanto ela teve que superar coisa. Ela foi estudar, ela Uhum. foi. Porque ela não queria ser só uma coisa simbólica, Aham. né? E aí, essa história do nome, eles escolhem, eles trocam o nome, né, para Windsor. É uma escolha deles, escolha mesmo. Tipo, vamos selecionar um nome. Por Uhum. quê? Porque o nome era muito alemão. E aí eles dizem aqui, né? Até no trechinho final, eles dizem assim, que Dublin não vai ser jogado na lama para agradar um monarca alemão. Aham. Né? Então, assim, eles têm a origem austríaca também, que se liga à galera lá dos Romanov também. Sim. Assim, Ela era parente de todo mundo, né? E, tipo, exatamente. o que Então, tem tudo a ver com essa pegada imperialista. por isso o não pertencimento dos irlandeses Total. extremamente arraigado. Porque se você tem na Inglaterra uma coisa mais cosmopolita, tipo assim, São Paulo. São Paulo, que Brasil é São Paulo? Uhum. Exato. E Né? isso, Agora, que isso, Brasil é aqui? Que Brasil é no sul? isso tem tudo a ver com essa atmosfera cosmopolita dos contos, né? Que tem aquele conto Exatamente. que o menino vai no pier e aí ele vê que tem gente da Noruega, tem gente. Os contos estão começando a se misturar, assim. Eu não tô lembrando mais qual é, porque a gente já tá chegando no final, né? São já Esse aí, eu pra lá de acho que 10 pra é lá de. aquele lá dos jornalistas, não é? Que o cara acha que é o da casa, que ele volta para casa para a mulher e para o filho. E que o que ele queria É, isso era ir mesmo. embora. E o Isso outro mesmo. volta Isso contando o mesmo. mundo e ele se Isso sente mesmo. péssimo. Isso mesmo. Acho que é uma É, pequena nuvem. Uma esse pequena mesmo, nuvem, tá isso. dos meus, tá Agora eu dos lembrei, meus. eu lembrei. Triste. Aí, Triste. Não triste como o último, mas triste. nossa. Aí eu acho que tipo assim, essa pegada cosmopolita de várias vozes e várias línguas e vários pontos de vista tá em todos os contos e aqui não deixa de estar, porque você vê, eles são irlandeses disputando ideologicamente com os ingleses, tanto que você vê que eles direto estão soltando uma palavrinha ou outra no idioma irlandês, né? Como Sim. se fosse assim pra, tipo assim, determinar uma postura. Tipo assim, olha, Território. exato. Tipo assim, olha, o meu posicionamento é esse. Eu falo irlandês. Então, tipo assim, é nacionalista austríaco. É como se a gente tivesse aqui
e soltasse uma palavra em tupi, por exemplo, mais ou menos. Não, eu acho que nem precisa. É do bairrismo mesmo, tipo, É, de pertencimento. E eu tenho um tempo, mas eu estudei inglês, e o professor. Só que assim, o que a gente aprende é o inglês americano. sim. O professor olhava para mim e dizia: não, 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 não. Muito americano, muito americano. Porque é exatamente isso. Tipo, não, porque o inglês é o inglês raiz, e o inglês Uhum, americano já não é. uhum, É, né? É uma dissidência. E ele dizia: não, 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 não. Você tem que encontrar outra expressão. Só que uhum. assim, cinema, Exato. Cultura, tu, né? o que a gente consome? É o inglês americano, né? É. E aí eu acredito, aí você imagine você indo pro interior. Uhum, E aí e aí não entendo interior como uma coisa menor, mas, né, uhum. saindo dali do coração, você vai para Dublin. E aí nesse período, tipo, início do século XX, Uhum. né, ou seja, que o mundo está começando a se dispersar realmente, assim, né? É, eu lembro, eu passei muito tempo dando aula de inglês. Ah, E meu Deus, então você aí, sabe isso melhor que eu. eu dava aula numa escola que Hum. era muito voltada pro americano mesmo, sabe? Pro americano. E não era tipo assim, ah, é porque não, é porque tem que ser o americano. E aí tinha muito isso, assim, era uma imposição assim que não tinha nada a ver. E aí, às vezes, sei lá, às vezes eu lembro de ter um episódio que um amigo meu comentou que ele também estudava lá. Depois ele deu aula. A gente nunca estudou lá, não. A gente foi dar aula. Que teve um tempo que ele estudou lá também. E aí ele disse que uma vez escreveu a palavra color, normal, color. E aí ele botou um U, tipo color, como os britânicos fazem. E a mulher falou: não, isso tá errado, porque não é assim. Ele disse: não, não tá errado. Não tá errado. Só é diferente, porque isso aqui. Aí lá foi eles discutir isso. Não, mas é porque o inglês, não sei o que, não sei o que. E você imagina lá, né? Imagina lá como não é essas questões. Que eles falam direto aqui. É, ó, por exemplo, Moia, Das expressões, né? Usher. E eu Pois acho muito é, interessante, né? É. E aí. aí é dialeto mesmo, né? Porque É não tem exato. assim, né? É tipo Aí, vixe, né? Traduz o vixe. vixe. Exato. Vixe. É a mesma coisa. Aí virou o quê? O vixe que virou xi. Xi. Traduz. Que eles fazem isso, né? Aham. Vai diminuindo. E isso também é massa no conto, porque tipo assim, um recurso literário muito massa você colocar a fala dos caras do jeito que ela é, na É. rua, assim, no comitê de campanha, no E aí eu mercado. vou lhe perguntar uma coisa, assim, na verdade duas coisas. A primeira é a dificuldade que é para o tradutor, né, para incluir essas notas. E eu vou lhe Uhum, confessar, porque durante muito tempo eu não tinha paciência para as notas, uhum, né? Porque mais uma vez, assim, você me brindou com esse projeto, porque essa leitura de degustação faz até com que com que eu aprecie mais esse trabalho, que às vezes você olha assim, faz, não, passa. Aí você aham, pega uma nota a primeira nota de rodapé, essa da rainha, não sei o que, explicando quem é o painel. Você faz, maior do que o texto da introdução é a nota de rodapé, eu não vou ler. Mas o aham. quanto que é importante isso, né? Não é, esclarece tanta coisa, Pois é. principalmente nesses casos. E a outra coisa que eu queria lhe perguntar, que você falou lá na abertura, sobre. Que acabei que eu não fiz a pergunta, né? Mas essa é uma pergunta. Você falou que na tradução anterior era outro título, né? Que Isso. ele falava, fazia referência à florzinha. Como lidar com essas questões dessas mudanças de tradução? Eu, Né? Eu tô bem como eu vou lhe dizer porque pensando, porque eu vi que vai sair, ou se já saiu, e eu tenho dificuldades com isso, sabe? A nova tradução da Companhia das Letras agora, do Em Busca do Tempo Perdido. sim, eu vi.
com Eles outro mudaram o nome. título, foi, eu vi. Mudaram os títulos tudinho. Não é, É, não é. eu vi Gente, isso mas aí. como lidar com isso? Tipo, daqui a Eu, pouco vão eu, chamar eu não gosto não. Sinceramente, eu acho, por exemplo, isso aconteceu com George Orwell, com Revolução dos com Bichos, Revolução dos que Bichos, que agora é virou a a fazenda Fazenda de dos quem? Animais. Tipo, eu acho muito nada a ver. O negócio que já. Teve um Oxe, autor uma vez que traduziu Édipo Rei como outro nome. Acho, Maria. Édipo Rei, acho que era Édipo Tirano. Um negócio assim. Eu acho que, tipo assim, se você. No caso de Joyce, especificamente no caso de Ulisses, que, que é um autor que tem essa questão de ser, tipo assim, culturalmente associada à dificuldade. Então, Joyce é difícil. Joyce é um autor difícil. Então, quando se fala em Joyce, já se fala na dificuldade de ler e na dificuldade de traduzir. E aí eu acho que o povo pega isso como desafio e diz: não, eu vou traduzir a minha. Eu vou fazer a minha tradução. Fazer a minha versão. O Ulisses já tem umas 5 traduções aí, eu acho. O Finnegan's Wake já vai na terceira. Esse aí eu já lhe disse que É. talvez quando a gente terminar o Ulisses, pode ser que Esse eu nunca nem peguei, eu nunca nem abri assim, eu não sei o nem. povo tá aí, o povo faz tanto medo. Só que aí eu acho que tem eu não sei se tem a ver, mas a minha percepção de leiga mesmo é a seguinte, gente, o texto é de quem? Pois é, exato. Exatamente. O texto é do Proust, essa bexiga? Ah, Pois mas é é. porque o tradutor achou. O tradutor não tem que achar nada, não, meu amigo. Eu Achou acho que assim. ficava melhor assim. Eu quero lá saber o que ele achou, eu quero saber quando eu ler o que eu vou achar. E o Se você me título, se perguntar, fosse uma questão bem pontual, assim, dentro do texto e tal, não dizia nada não, mas o título. se você me perguntar, hoje, aqui a gente tá faltando 3 contos para terminar. Joyce é fácil? Não, Uhum. não é. Eu achei que ele fosse ser mais difícil. Em que sentido? Do processamento mesmo. Talvez em Ulisses seja mais difícil, não sei. Ou talvez quando chegar em Ulisses eu já esteja acostumada com a escrita dele e isso não pese tanto. Mas eu não acho que ele seja um texto. Ah, vou sentar aqui e vou. Não. É, não é Por assim. quê? Porque a gente descobriu coisas nesses textos que mostram que não. Ele não Uhum. é um texto fácil. Não é. Uhum. Mas não é um texto que, tipo, você não consegue ler. Exato. Não é impossível de ler, né? Não. Sabe? Mas não é um texto que você senta ali. Porque não tem. Tem texto que você senta e faz. E pronto, Uhum. lê. Você vai só para desopilar. É. Esse aqui não é. E é no Não é bom um texto. sentido, né? Isso porque. É no bom Exato. sentido. Não é um texto acadêmico no sentido de que você vai pegar e vai ficar ali. Lá. Não, mas ele não é um texto. Ele pode ser um texto que você vai. Ah, só peguei e li ali que eram os carinhas que se encontraram num comitê e estavam lá resolvendo se iam beber, se não iam, se iam dar pro cara que era do outro partido. Sei que. É só isso? Não, não é só isso. Uhum. Eu posso levar como só isso? Pode. É. Mas Tem, você não o vai texto aproveitar dá. nem 10%. Exato, o texto lhe dá essa opção, mas quanto mais ele vai treinando o leitor a Para querer ir Ulisses, mais eu acho. longe. E é por isso que eu lhe digo, talvez, quando a gente chegar em Ulisses, a gente vai para Finnegan's Wake, talvez, mas É, isso, então não a gente sei. vai, a gente vai na experimentação aí. Pois é, mas aí é que tá. No primeiro momento eu disse, não, ele não é difícil. Só que agora eu posso dizer, não, ele é difícil sim. Uhum. Né? Ele é difícil, tipo o do Caso Doloroso, no Caso Doloroso foi o último, Foi. o penúltimo, aquele que a gente, o do barro, Uhum. É, total. sabe? Tipo, Uhum. mas todos os contos são assim. Né? Aí esse aqui talvez esse aqui seja mais complexo, porque tem mais aspectos políticos e um contexto mais específico, que requer um conhecimento de mundo, que faz você parar e ler, refletir sobre quem é quem. Uhum. Mas é um texto de James Joyce, não é de. Sei lá, nem quem é outro, é o Galindo, né? Caetano Uhum. Galindo. Não é o É, Caetano Galindo. sim, sim. O que o Caetano Galindo faz, e que eu acho que isso é importante,
e que eu reconheço, que antes, muitas vezes eu não dei valor, é a preocupação em as notas de rodapé, a questão das expressões, que eu passaria batido, né? Uhum. Das diminuições, né? Como você falou, é um recurso Tem um. maravilhoso do Eu não mush, aí sei. o mush, push, push. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. A primeira lei. Aqui nos encontros, talvez eu já tenha contado. A primeira, o primeiro texto que eu peguei foi o Retrato do Artista, na tradução. Não sei se foi a primeira, mas é uma bem mais antiga. E aí tem um problema naquele livro, que é uma questão de tradução. Que o cara traduziu a palavra smuggling como contrabando. E. Não, smuggling. Smuggling como contrabando. Que é smuggling. Então ele Uhum. deve ter pensado, é parecido, eu vou traduzir aqui. Vou nessa. E aí, isso aí, pronto, isso aí faz todo sentido que você mude numa tradução nova ou numa nova edição. Agora, o título eu acho meio esquisito, você mudar o título de uma obra que já é, tipo, consagradaça, assim, tipo, Proust, pelo amor de Deus. É igual chegar aqui e traduzir a próxima edição como O Povo de Dublin. Se eu não me engano é assim em Portugal. Que é Mas o não é título, aqui. exato, é o título que é Não, não tá lá. errado, Não mas, tá errado, tá tipo, tudo daqui ok, a só pouco que eu é o até título que tenho. se consagrou lá. Aqui é dublinense. Então, tipo, tudo bem, beleza. Não mexe no título. Deixa o título. Né? Pois é. Eu até disse assim, no dia. A pessoa disse assim, mas o tradutor pode fazer o que quiser. Pode não. Daqui a pouco vai chegar alguém e vai ter que dar um casmurro, é o teimoso. É, Ou. Né não? é, Tipo, esse é negócio sim. de. Esse negócio de adaptar. Olha, eu não sei não. Eu acho que é o tradutor querendo se apropriar do Uhum, texto. querem deixar a marca dele, né? Mas o texto não é dele. Uhum, Eu não quero saber por que você acha que assim vai ser mais fácil. é, Eu quero é. saber que assim, eu vou pegar Proust e vou ler Proust em busca do tempo perdido. Eu posso me perder e voltar quantas vezes eu quiser, e não porque é o texto do Proust, não porque é o texto do Uhum, tradutor ABC, não. é. Outra coisa é você ter um erro de tradução, é diferente. Aham. Indignada. Mas enfim, eu Eita, acho que esses recursos das expressões são muito importantes. Eu acho que esse trabalho aí sim faz diferença, no caso do tradutor, sabe? Participação especial. eu teve um negócio nesse conto específico que me chamou a atenção, que talvez não tenha nos outros, que é uma pegada engraçada, sabe? Ele tem um humor ali muito evidente, assim. Muito, tem essa parte aqui que eu achei muito engraçado. Eu acho que é o primeiro, É, nesse jeito, né? Que ele talvez nos outros descreve. tenham e a gente não tenha sacado. Pode Tipo, ser também. eu não peguei humor assim nos outros, não. Talvez tenha Não. e a gente não Porque viu. é aquele humorzinho assim, estamos todo mundo ferrado, mas estamos É, juntos. É, né? exatamente, exatamente. E Aí nos tem. outros que você tinha os encontros de trabalhadores, era só o processo de sofrimento mesmo, Uhum, ou alguém querendo ser melhor do que o outro. E aqui não. uhum. Aqui eles se reconhecem como similares mesmo. Aí E na página 144 tem aquilo que a gente comentou, que ele diz assim: o Sr. Hines riu e, afastando-se do console com um empurrão dos ombros, se preparou para sair. Aí, vai sim, ficar tudo certinho quando o rei Dudu chegar, ele disse. Bom, crianças, por enquanto me vou. Até mais. Tchau. E ele essa fala, até descontração mais, toda. né? Até mais. Tchau. E aí, tipo, é uma descontração, assim, de papo, de jogação de conversa fora, sabe? Isso é muito massa de você colocar num texto literário com esse Sim. propósito. E essa coisa deles deixarem, né, todo mundo muito à vontade, inclusive a gente, eu Uhum. acho que vem também no exemplo que agora não sei, quando o menino vai entregar as garrafas, Sim, que sim. ele é oferecido a ele, né, Oferece ao menino, também. é sim. Né? Então é aquele negócio assim, vamos compartilhar, por isso que eu tô te dizendo, que a vibe dele é diferente. Então, assim, há o lance do pertencimento, para mim, muito forte Sim. nessa discussão. Tipo, nós aqui, tipo assim, nós aqui da Irlanda estamos discutindo entre nós. Mas Uhum. esse povo que vem de fora, essa rainha, esse rei, não são daqui. Exato. Então, assim, a gente tá brigando entre os nossos costumes. E esse Então, é um são todos tema, bem-vindos. Bem-vindos. sim.
E esse é um tema pesadíssimo para o Joyce. Em todos, literalmente todos os livros a gente vai ver essa questão de que, tipo, olha, eu Volta à pertenço à questão da Irlanda, igreja. pertenço à Irlanda, não pertenço à Irlanda, pertenço ao continente, pertenço à Europa, eu falo inglês. No Retrato do Artista quando Jovem tem toda uma discussão sobre isso. Tipo, pô, como é que você tá contra a Irlanda? Você fala inglês, dude? Ele disse, não, mas injustamente, eu falo inglês, não é ser da Irlanda. A Irlanda não era pra estar falando inglês, não. Aí tem toda essa discussão que, tipo, o padre, ele discute com o padre, né? É muito legal, muito E massa. aí, a história do pertencimento dele, né? Uhum, Não só a questão do ser irlandês, não ser, mas a questão dos valores, né? Que voltam aí, que voltam não, que nunca saíram, uhum. né? O quanto essa relação dele com os aspectos morais é importante, Sim, né? Que exato. a relação da igreja, que desde o início, desde lá do primeiro, do padre morrendo, é a situação do pertencimento. Eu pertenço a essa igreja, eu caibo nesses valores, né? Uhum. E aí, e isso se espalha para todas as outras coisas, É, para as e relações. todo tipo, toda perspectiva que ele dá acaba passando por isso. Eu acho que se fosse botar uma palavra só para esse ponto, seria pertencimento. É, e eu acho que tem outro ponto aqui que volta para aquela questão que a gente tava falando lá no início. Esse é na Uhum, 146, que ele vai falar assim, na verdade começa na 145. Ele diz, lá no finalzinho, ele diz assim, é gente do castelo, não digo Heinz, não, cacete. Eu acho que ele está um furinho acima de uma coisa dessas. Mas tem um certo nobre de olho vesguinho, vocês sabem o patriota em questão. Aí o Sr. Connor fez que sim. Tipo, eles estão fofocando, sabe? Conversando sobre a uhum. vida alheia. Aí vai o cara e diz: está aí um descendente direto do Major Sir. Isso eu garanto. Ah, o sangue do coração de um patriota. É um sujeito que vendia o país por 4 pences, e caía de joelho para agradecer o Cristo Todo-Poderoso por ter um país para vender. Aí eu lembrei do patriota, né? Do nosso patriota. Patriota de hoje. O Que patriota que tipo, se agarra na bola do caminho. exato, que é um patriota com a camisa do Brasil e com a bandeira dos Estados Unidos aqui atrás. Com a bandeira de Israel. Que é um negócio assim, tipo, que eu não sei o que é. É o que exatamente que eles querem dizer com Israel? Israel é Não, mas legal? É o quê? É só não, porque. não, mas é porque esse não era literalmente essa, essa história de Israel que eles não se meteram uma das primeiras brigas do governo. Não foi a briga por causa de Jerusalém. Uhum. O posicionamento É porque Israel é amiguinha dos Estados Unidos, aí eles. Aí eles não, exatamente. Aí eles se posicionam contra quem, gente? Agora eu contra não a sei. Mas Palestina. exatamente, contra a Palestina, inclusive com a história o primeiro posicionamento foi da mudança do local da embaixada. Sei, verdade. É Verdade. isso. O que não faz o Mas menor tipo sentido. assim, não. É tipo, Mas de todo jeito, é um pessoal que, tipo assim, por um lado, tem os antissemitas, radical, que é tudo bolsonarista. Todos são bolsonaristas. E no mesmo rolê ali, no mesmo grupo, tem um pessoal que é a favor de Israel. Aí você fica, gente, como é que pode isso? É a mesma coisa de um nazista cristão. Como é que o nazista é cristão, gente? Jesus é judeu, doido. Como é que. Não, o problema é a gente tentar entender. Esse é o problema. É tipo assim, se dispor a entender um negócio que não foi feito para entender. ó, minha psicóloga diz sempre assim, que a gente precisa entender a lógica do outro. Olha, olha o Aham. nome. Ela é Minion, tá? É mesmo. Oh, Glória. Enfim, ela diz que a gente precisa entender a lógica do outro, mesmo que ela não tenha lógica pra gente. Uhum. O que faz muito sentido em tempos modernos, parafraseando Charlie Chaplin. Porque é isso, é tipo, qual é a lógica? Diga aí. Uhum. De, como você bem colocou, de você ser antissemita,
E apoiar e Israel. você apoiar Israel. E o que isso tem a ver com a gente hoje, né? Então, que eu acho que é o que eles estão dizendo aqui. Tipo, como é que eu vou me preocupar e receber um rei? Que eu tenho problemas aqui, gente. A gente tem que resolver os Exato. nossos problemas. O cara é descendente alemão. O que Tá lá esse nem cara tem aí a pra ver com a Irlanda. minha Pois é. vida? Entendeu? Exato. Tipo assim, não sabe nada da minha vida, não tá nem aí, sabe? Mas é aquele negócio, né? E aí eu acho que essa passagem anterior que a gente marcou, que expressa quem é o trabalhador, que é o Sim. trabalhador em qualquer canto, é muito isso. Tipo, porque há toda uma máquina em prol de um grupo da rainha e descendentes que é bancada por quem trabalha, que é Uhum. bancada por quem está lá dividindo a cerveja, Sim, né? exato. Seja lá o que for. Mas que essas pessoas precisam dividir com o entregador em dividendo boa. Por quê? Porque eles não têm direito à sobremesa. Exato. Porque isso aí tá para outra pessoa. Isso é muito Né? político, é muito. Essa é a questão É principal muito, de dizer que esse conto é político, né? é muito a vida como ela é, Nelson Rodrigues, Exatamente. total. É muito a vida real, assim, cotidiano das pessoas. E eu acho isso que fica mais evidente ainda nessa linguagem que eles usam. Tem um trecho aqui que eu achei muito legal, eu vou voltar para outro ponto, mas adiantando já bem para frente, eu achei muito engraçado também que eles estão conversando aí, eles estão falando de um cara, aí termina de falar o cara chega, que é um dos caras que eles estavam é, pedindo voto, e aí ele diz, olha, esse cara não tem lábia de nada. Isso é lá na página 151. Ele diz assim, cá entre nós, sabe o Crofton? Sujeitinho decente, Sim. tudo bem. Mas não vale Só que nada numa não. campanha. Não vale nada numa campanha. Não tem lábia nem para vender água no deserto. Ele fica ali parado olhando as pessoas enquanto eu falo. Aí termina de falar, o cara chega. Tipo, é muito irônico, porque é tipo. É uma Cara de situação. paisagem, todo É, mundo. exato. E você percebe o clima, assim, de querer É, rir, querer tipo tirar assim, onda um de com o todo outro, mundo. sabe? Ups, É, e querer um quase ficar fomos tirando onda pegos. com o outro. Aí o cara vai e pergunta: a vaca deu leite? Tipo, um negócio assim, bem assim, corriqueiro, Se sabe? sai dinheiro, né? É, exato. Muita gíria, muito assim. O pessoal que estuda Bakhtin tem muito isso, que tipo, o Bakhtin não estava interessado na linguagem elitizada da galera que estava ali falando. Ele queria saber do pessoal do mercado, do pessoal da praça, do pessoal da rua, no caso aqui do comitê, como é que o povo tava falando, sabe? E eu acho que isso aqui é importante, eu não sei o que teóricos dizem, é você que tem que me explicar, mas que eu acho que a preocupação de Joyce aqui, bem metida eu, querendo saber o que estava passando na cabeça dele, era isso, era como você bem colocou, a gente sente o clima, né? O Uhum. desconforto, tipo, todo mundo desconfiado porque a gente tá falando da pessoa e a pessoa acabou de chegar. Aham. E você só vai sentir isso, a gente só consegue sentir isso porque por causa da linguagem, de como a construção é feita, a descrição dos personagens, que fazem com que a gente se sinta lá. Uhum. Então a gente sente esse clima e percebe essas nuances É todas, né? sim. É muito E aí legal eu isso. acho, se ele trouxesse a linguagem dele, poderia até, de certa forma, servir, mas a gente não estaria lá, a gente estaria observando. É sim. E nessa aqui a gente tá lá. Né? É muito massa. Eu achei legal também que outra coisa que eu achei graça que não tem nada a ver, duas coisas assim, piadas que só fazem sentido no Brasil de 2022. Essa tradução, ela não é, lógico, ela, sei lá de quando essa tradução. Deixa eu ver aqui se tem. 2018. Essa tradução é de 2018. E tipo assim, eles chamam o rei de Dudu. Tipo, a gente tem o nosso Dudu aqui. E, tipo, faz total sentido, assim, né? E, tipo, é muito engraçado você ver esses comentários, assim, carregadíssimos de posicionamento. E o padre, pô, tem um Sempre. Padre Kelmon. É tipo assim, Exato, pode que eu é pensei, o será que esse é o quase Padre pode que é. Kelmon, sabe?
que Aí lá não vem é o Padre padre. Kelman do debate, sabe? Tipo, eu achei isso maravilhoso, Gente, só maravilhoso, no tipo. país, como só aqui, que um Ah, meu padre que Deus, que não é maravilha. padre é candidato a presidente. O povo, ele vai para um debate, o povo não sabe nem o nome dele. É porque Kelvin, Kelsey, Kelsey, e é que o mais candidato engraçado, padre. candidato Pronto, padre. E o mais engraçado é que aqui é Padre Keon. Tipo, tem tudo a padre. ver, assim, poderia ser um dos nomes que a mulher, que a outra candidata lá poderia ter dito, Padre Keon. E tipo, é muito bom, é muito engraçado isso. Aí eles estão Mas aí é que tá, conversando. como você falou, né? O lance do contexto. Tanto a gente voltar para 1902, quanto a gente dá um pulo para 2022, porque Aham, a gente precisa ir para trás para entender onde é que eles estão inseridos e o contexto que a gente está hoje dá outro significado. total. Se a gente tivesse lido esse livro no ano passado, Padre Kel não ia Exato. ter Essa, graça. essa, essa graça aí não ia ter tido, é verdade. Isso Não. é muito bom, porque aí você volta pro seu tempo, você vai pro tempo do cara e depois volta pro seu. Isso é É. muito bom. Eu gosto que ele. E é outra parte engraçada que eles estão falando sobre o padre, eu acho. Me diga uma coisa, John. Disse o Sr. Connor, acendendo o cigarro com outro pedaço de cartolina. Ele é o quê? Exatamente. Aí, aí ele vai e Pois é, manda uma pergunta mais fácil, disse o Sr. Hand. Tipo, eu sei Padre lá o Kel que é que esse cara total. é. Tipo, padre não é nem É, padre. exato. Aí ele pergunta aqui, esse cara ele anda com um cara que é ovelha negra, não sei o que. Eles vivem juntos lá no Kavanagh. Que é tipo um. Aí ele diz aqui na nota que é um negócio totalmente da política, assim, um local que só vai a gente discutir política. Por que esse padre quer lá, sabe? Tipo, é muito engraçado porque. É o nosso Padre Kelmo. Exato, é engraçado porque a gente tá no Brasil 2022. Por isso que é tão legal esse conto hoje. Se a gente tivesse lido ele, como você disse, sei lá, antes do debate, Exato, porque já seria, não era nem no ano passado, aham, porque antes do debate, quem era esse padrinho? uhum, E é, assim, e tinha que ter a Tronic junto, né? Porque uhum, foi a dupla que fez a é, referência, é sim, né? Ah, não é, vou, já que eu não vou acertar, fica o candidato padre, que candidato nem é padre. padre. Não, como é que a pessoa, como é que a Globo levou aquele homem pro debate? Não é, pelo amor de Deus. Porque se fosse a Band, né, a Jovem É, Pan, é tipo se render ao entretenimento. Tipo, isso aqui é entretenimento ouro, cara. Isso aqui é ouro do entretenimento. Vou botar isso aqui porque amanhã a internet vai estar fervendo falando disso aqui. E é isso que eu é, quero. E foi e exatamente o que foi isso que aconteceu. era. E acho que, além dela ter errado o nome, nada a ver, mas só que eu me lembrei falando dos memes, é, Ciro Gomes rindo, pronto, a melhor Aham, participação de Ciro Gomes rindo, não, morrendo de rir, porque aham. ela não sabia o nome dele. É muito Pronto, bom. Parece um programa de auditório, sabe? De piada, de domingo de tarde, ser engraçado, sabe? Um programa. pois é, e aí você vê, de novo, eu sei que eu tô repetitiva, mas pra mim foi muito forte isso. Tipo, é o momento que a gente tá vivendo que dá esse significado, porque a gente vê essas caras de paisagem, tipo, Lula dizendo pro Bolsonaro, não quero ficar perto de você. É. Igual um menino pequeno. Então, tipo assim, eita, a gente tá falando do padre, do padre não, do outro. E o outro chegou, Aham. né? É muito isso, tipo, não quero Uhum. falar com você, não É quero muito de ouvir sua voz. verdade, né? É muito. São questões. Vívido. Exato, exato. São questões muito. Assim, você tem quase. Dá pra sentir o ambiente, sabe? Assim, de conversa, tudo muito escuro, tudo muito. Uhum. Tem a parte do vira-voto, né? Que eu achei muito É. engraçado também. E aí tem uma coisa que eu acho que é importante, que mesmo com esse clima, essa coisa da política partidária faz tanto parte da vida deles, que mesmo com esse clima descontraído, não sei o quê, as conversas mostram que são esses os trabalhadores que realmente são politizados, Aham, é né? verdade. Por É quê? verdade. Porque isso é tão arraigado neles, e eu volto com essa coisa do pertencimento, né? De querer de se sentir parte,
mas não se sentir, ao mesmo tempo, não se sentir parte do Reino Unido, por exemplo, né? Uhum. É o Reino Unido que é desunido, aflora essa politização do trabalhador. Ele sabe que é ele quem faz a roda girar, É, sim. É verdade. né? E ele é extremamente consciente. E aí eles falam isso, né? Já na discussão, eu pulei para frente, mas pode voltar, né? Depois dessas vezes divididas com o Conor, que é bem o trechinho na 153, né? Que ele faz a. Que já entra nessa sua discussão. Descrevendo, né, o candidato, né, que ele é Uhum. conservador de extrema, mas se o candidato não é nacionalista, ele é um Uhum. homem que respeita disso, ele é a favor de tudo que seja em benefício deste país, é um bom pagador de impostos, ele tem grandes propriedades imobiliárias na cidade e 3 pontos comerciais, e não será de interesse próprio dele diminuir os impostos, ele é um cidadão de destaque e de respeito, eu disse. Eu, um guardião da lei dos pobres, e não é de partido nenhum, bom, mal ou indiferente, né? A lei, né? Ou é ele? Uhum. É ele mesmo. É assim que fala com esses tipos. Né? Então, assim, eles argumentam coisas, e eu acho que essa lei dos pobres não é a. Agora acho que eu tô confundindo com o outro. Não sei se é nesse que ele fala da participação de. Não, foi no outro, no anterior. Mas que Uhum. ele fala da participação de Dickens na elaboração, na mudança da legislação, Uhum. né? Que aí é mais relacionado às crianças, ao trabalho infantil. Sei. Né? A lei dos pobres, não. Acho que É, foi no e aí outro. você vê que esse é o cotidiano dos caras, assim, tá pedindo voto, tá passando esse discurso pra frente, né? Pois é, mas é que tá. Eles são embasados. Você vê, né? Como acesso às novas tecnologias não é sinônimo de informação de qualidade, não é? Uhum. Porque são pessoas que tinham acesso restrito à informação por natureza. Uhum. Mas mesmo assim, esses encontros eram extremamente politizados, que era onde eles tinham as informações Sim. mais quentinhas, né? Uhum. Onde a vida tava acontecendo de verdade, né? Exatamente. E a gente vê hoje, né? Uhum. Eu Eu digo, acho. um século, quase um século e meio depois, a gente andou para trás nesse aspecto, né? Uhum. Uma O coisa que que é eu um acho, contrassenso. né? Uma coisa que eu acho muito, muito interessante também são essas. A volta para aquela questão que a gente falou lá no início das nuances. Que aí pra deixar o conto ainda mais político e mais assim, cheio de pontos de vistas e posicionamentos diferentes, aí o cara, lá no finalzinho já, não no final, mas mais pro finalzinho, que depois, as últimas páginas é mais a canção que o cara traz, né, a poesia. Isso. Lá no finalzinho ele já tem aquela ambiguidade de tipo assim, olha, mas o Eduardo não é tão ruim assim também não. Aí vai olhar para o outro lado, né, que tipo, ele tem uma simpatia pelo esse um dos personagens, né, o Henty, que é um dos caras que Uhum. quando aparece é praticamente só quem fala ele. E aí ele diz assim, lá na 154, não vamos chorar o leite derramado, disse o Sr. Henty. Eu admiro o sujeito, pessoalmente. Ele é só ele é só umzinho qualquer, que nem a gente. Gosta de um gorozinho, groguezinho. E é meio calhorda até. Tem um espírito esportivo, cacete. Será que a gente não pode jogar limpo aqui na Irlanda? Como quem diz assim, ora, pelo amor de Deus, não deixa o cara aí. Não vai, não, É, não é todo vai. mundo assim. É, exato. É tipo, não vai ser ele que vai governar de um jeito ou de outro? Então, Uhum. olhe pelo lado bom, que é Aceita que que o dói cara. menos. Exato, aceita que dói menos. Aceita que perdeu. É, e aí, do outro lado, tem o pessoal que é mais assim, não, Parnell, eu quero o que a gente teve na época de Parnell. Eu fui pesquisar e eu posso estar errado, eu posso ter olhado isso errado, eu achei estranho. Isso aqui é 1902. Parnell morreu tipo uns 10 anos antes disso aqui. Deixa eu conferir aqui novamente, só para ter Olha, certeza. meu filho, por estar pedindo ditadura militar, você.
Né? não duvido, não. É verdade. Deixa eu ver. Charles Stuart Parnell. Charles. Isso. E aí, enquanto você procura isso, Hum. tem outra coisa nessa nota de rodapé que me chamou a atenção. É justamente nessa página que ele comenta que a Rainha Vitória esteve 4 vezes na Irlanda. Né? Uhum. E ela, tipo, foi o reinado mais longevo antes da Rainha Elizabeth II. Aí a gente pensa assim, putz, mas ela só foi 4 vezes na Irlanda. Só que aí, de novo, a gente tem que voltar para lá. Meu amigo, você sair de Londres para Irlanda. É um Não era chão da hoje, porra, não, meu é. amigo. É sim. Era carroça de madeira. Uhum. Tipo assim, É, ó, né? tá aqui. O perigo para morrer, ser assassinado, essas coisas Não dá pra todas, ver, né? mas sim, mas Charles Stuart Parnell. Não vai dar pra ver, mas ele aqui, falecimento, 6 de outubro de 1891. Isso aqui é 1902, é tipo 10 anos, 11 anos depois. 11 anos depois. E os caras ainda estão assim nessa. Que ele Esse fala aqui, né? saudosismo. Exato, nesse saudosismo. Porque aí o cara fala que, homem, ele tá morto, deixa ele pra lá, passou, tem que vir novidade, não sei o quê. E aí ele diz, né? Não, o que quero dizer, disse o senhor Lyons, é que nós temos os nossos ideais. É tipo assim, ele tá preso naquilo, né? Só que assim, o cara era pegador porque ele era o príncipe, tava assim, meio de saco cheio, não tinha o que fazer, Uhum, né? Não se preocupava com o cargo nem nada. A mãe devia ser tipo a Rainha Elizabeth, que ninguém acreditava que ia morrer, uhum. É mesmo. né? Pois é, né? E aí, mas enfim, mas era ele, né? E É. aí, assim, essa coisa que me chamou a atenção, né? De primeiro pensar, caramba, acho que foram 65 anos, acho que o reinado dela, uma coisa assim. Mas, tipo, esse tempo todinho, mas é porque é longe. Aí pensa, não, hoje a gente vai daqui para ali numa certa facilidade, Sim, sim. né? Mas há mais de um século atrás, né? É Quase um verdade. século e meio, não, né? Uhum. E aí eu acho que essa coisa do saudosismo ainda estava quentinho o cadáver do cara, né? É, 10 anos é o cadáver ainda verdade, estava é. quente. Ele estava mais assim, de um ponto de vista simbólico, ele representava uma coisa que não tinha sido resolvida ainda, que era a questão da monarquia versus o nacionalismo, né? E aí tem um outro detalhe. São dois detalhes. O Parnell era um deles, era de Uhum. lá. Então eles tinham a sensação, a proximidade e o reconhecimento com o Parnell, É sim. né? Então a perda dele foi muito, deixou um buraco. A morte da Rainha Vitória abre um buraco de possibilidade de separação, É, pode crer, é que verdade. aí honra o desejo do próprio Parnell, que era Uhum. um deles, Aí coloca o né? sentimento em alta A de novo, Flora, né? A flora, é assim. né? E aí, como o rei Dudu também não era lá, né? Muito modelo de nada, aí ele só alimenta a coisa, Uhum. né? E como tava tudo muito quente, mas é o que o outro disse, tipo, no fim das contas, o trabalhador não vai pedir a sobremesa. Ele só aceita que dói menos. Então, Uhum. É verdade. é, é, é isso. E aí, é aquele negócio, né? Eles são felizes com aquele cotidiano. O Uhum. que não significa que eles não queiram mais, mas eles são felizes. E essa É. confraternização dentro do comitê, eu acho que É, expressa muito isso. e o conto termina, eu sinto que o conto termina de uma forma muito bonita. Muito bonita. Isso. Né? Que aí Lealdade, né? tipo assim, não, hoje, o dia de hoje é o dia de era, né? Hoje é um dia específico. No outro dia continua normal, sem essas discussões, e vão falar de voto e não sei o quê, e do deputado, e da cerveja, e do pagamento, tudo mais. Beleza. Só que hoje não. Hoje o dia é pra comemorar, não sei o que. Aí um dá a faíscazinha assim, não, você não tem aquele texto e tal. E aí o cara faz, ele recita o texto, que é tipo assim, Emocionado. uma poesia dedicada pro Parnell, que é um texto massa. E quando você vê que Sim. quando ele termina, aí todo mundo cala a boca. Todo mundo fica ali naquele silêncio, assim, que tipo.
É como se fosse assim, ó, tá bom. Todo mundo reconheceu. Todo mundo É, aqui bateu o ponto e certo, somos de fato. nós. É porque eu acho que é isso, tipo, é homenagear quem eles são. Uhum. E é meio aquela coisa assim. Como é que eu posso dizer? Tipo, quando você volta. Eu, eu disse assim, eu já até comentei aqui no encontro passado, que assim, o Alckmin nessa eleição descobriu que é ser feliz, Uhum. né? Descobriu o povo. Então, o que, que o Alckmin descobriu? Ele descobriu o que são essas reuniões no comitê, né? Que são momentos de confraternização, que você troca uma cerveja, que você acolhe o entregador, e nananã, Aham. e você acolhe os diferentes, você diverge, mas que na hora de você, sabe assim, homenagear aquilo que nos representa, né? A gente se une para a esperança vencer o medo. É sim. E isso é tão contagiante que o Alckmin foi com a meias de bolinha, né? Aham. Assumir a transição. E eu acho que é isso. Então, essa homenagem com esse texto, né, com esse poema, é, é assim, aquele momento em que vamos lembrar o que, que nos une, Uhum. né? Então, assim, e quem representava isso era o painel, que ele viveu, a vida dele era para mostrar o que unia todo mundo. É verdade. Mas, Eu, mas aí é que tá, isso tudo de um jeito leve, descontraído, sim. Eu né? Eu acho acho que que eu essas acho nuances, que como é você bem uma colocou. eu acho que é uma pegada assim, mais ou menos, e aí é bem mais ou menos mesmo, em termos de procedimento literário apenas. Fora isso, não tem absolutamente nada a ver. É mais ou menos o que acontece quando a menina lá pega o barro, Sim. né? Que ela pega o barro e pronto, todo mundo cala a boca, assim. Todo mundo, tipo, baixa o clima violentamente, assim, tipo, Uhum. bruscamente. Aqui é o que acontece. Tava naquela discussão, É, pá, não, você não sei o quê. Não, mas, pai, não sei o que. Não, você não tem um texto aí, lê aí, pronto. Aí quando o cara lê, assim, os ânimos. Aí todo mundo se iguala na mesma faixa, exatamente. na mesma sintonia. É, Eu tive essa semelhança, assim, de tem procedimento. mesmo. E eu acho que de reverência ao momento, Uhum, né? Assim, é um momento nosso. Né? E no caso da menina do bar, não importava se ela estava cortando partes que não interessavam a ela, uhum. mas que todo mundo sabia daquele procedimento que aquilo significava. Então, É assim, assim, todo mundo se de sabia o que aquilo reviver, significava. de Do mesmo reviver jeito aquilo. do poema aqui. E aí o poema eles revivem a presença do painel, Exato, é apesar do verdade. Dudu. Apesar do Dudu Bananinha. Tá todo recheado esse conto, se Joyce soubesse. De Não é? Padre Kelma, Dudu Bananinha, Até de onde, tudo até aqui. onde o conto dele iria. Cara, eu fiquei muito satisfeito nesse conto. Muito Também, mesmo. também. Eu Eu não. acho que a gente precisava de uma coisa leve depois do, Do do, outro do, conto, pode crer, é verdade. do caso Porque. doloroso, que É. foi Aham. bem Os, sofrido. os próximos contos. O próximo nem tanto, que é Uma Mãe. Uma Mãe É sofrido também? é ok. Não, só em termos de É tamanho. ok? Em termos de Assim. tamanho. Eu não lembro do que é que ele se trata, o Uma Mãe. Mas ele é menor do que o Dia de Era na sala do comitê, inclusive. Aí os outros dois últimos são grandões, assim. São bem. Graça é bem grandão. Nada de outro mundo também. Mas assim, é É maior em grande relação aos porque, outros. porque a gente leu, né? Em relação aos outros, ele é bem grandão. E São os 20 mortos. páginas, né? É. E os E os mortos mortos. também. Não, os mortos têm Bem, mais páginas. tem. Os mortos acho que Bem é mais páginas. bem mais. Até. Bem mais. Os mortos são 60, quase 60 páginas. Esse aí é um pouquinho maior. 50 páginas, na Mas verdade. aí, isso aí é. Não, mas assim, porque a gente tá comparando, foi tipo, teve conto de Com os 4 páginas, anteriores, né? exato, com os anteriores. Então, a gente tá caminhando para a reta final. Teremos finalizado o Dublinense. Cara, eu tô muito orgulhoso dessa leitura, sério. Também. Estou muito feliz. De novo, quero dizer que assim, te agradeço demais pela iniciativa, Jorge, e assim, de descoberta desse texto, porque Uhum.
eu acho que é a verdadeira experiência de um texto, aquela história dos textos em camadas, que a gente fica assim, tá, mas aqui, você pode ler como se fosse uma coisinha, você passa rápido, mas se você fizer isso, você vai perder o que de fato esses textos trazem. E é legal porque, Muito assim, bom. a gente tá mirando na obra do cara, né? Então, digamos assim, que a gente já leu o primeiro. Leu o primeiro, livro de poemas e tal. Está caminhando para terminar o segundo. Vai ler o terceiro, que é um romance, uma história só. Mais ou menos do mesmo tamanho desse, mas vai ser uma coisa só. Depois vão pro Ulisses. Mas, assim, olhando de cima, se a pessoa abre a boca e diz assim, não, meu livro favorito é o Dublinense, tipo, entendo demais, assim. Entendo demais, porque esse livro é muito, muito, muito massa. É muito bom, né? E assim, para mim, por vários aspectos, não só pelo conteúdo em si, eu assim, eu gosto muito é uma coisa que eu gosto mesmo de textos descritivos, de compreender os ambientes, né? E que eu acho que a forma como ele faz com que eu sinta menos não serem romances, né? Mas ele está me mostrando que os contos também são de uma riqueza enorme, Sim, total. né? Porque a falta de continuidade sempre foi uma dificuldade para mim em continuar livros de contos. Leio um e... Só que esse aqui não, ele é construído, tá? Você pode ler de forma isolada, mas boa parte desses contos, eles são entrelaçados. É verdade. Boa parte. De alguma forma ou de outra, né? De uma forma ou de outra. Exatamente. Seja E na. aqueles que são bem conectados, principalmente aqueles que a gente consegue perceber a evolução cronológica dos personagens, né, como se ele, Joyce, estivesse crescendo, mas o fio condutor, os aspectos morais relacionados à igreja e à necessidade de pertencimento, seja as questões religiosas, seja as questões geográficas, estão sempre aqui. Né? Então, e aí, de novo, as notas de rodapé. Nesse último conto, como ele tem muitas explicações nesse da era, aí aqui tem personagens que estão no retrato, tem personagens que estão no Ulisses, né? Então. É um conto amplo dentro da obra do cara. Tem um monte de gente aqui que ele fala, não, Heinz, eu me lembro do Que Heinz já estava, no exatamente, que Ulisses. já está, e que também já estava em outros contos Sim, também. sim. Estava em contos anteriores, que vai estar no retrato, que vai estar no Ulisses. Isso deixa um negócio muito mais assim, real, sabe? Parece que você tá realmente falando de pessoas de verdade. E para mim, que para mim são. E para mim também é mais confortável, me deixa mais tranquila para os próximos desafios. Não sei ainda para o Feeling Goes Away, mas... Feeling as que a gente vai decidir, que eu também nunca me aventurei, não. De novo, assim, são os dois que eu desde que eu ouvi falar desses livros, disse, não, esses eu não vou nem tentar. Era o Finnegas e o Jogo da Amarelinha. O jogo da amarelinha também tá ali em algum lugar. Não, tá atrás essa fileira aqui, tem outra atrás. Então Não, tá eu lá. nem tenho. Nem o Finnegas, nem o Jogo da Finnegas eu Amarelinha. não tenho, não. Eu tava pensando, será que a gente finaliza. Não. O retrato do artista esse ano? Não, né? Já tá quase Eu acho que dezembro. dá. Porque tá no meio de Eu acho novembro, que né? dá. A Porque gente. o retrato acho que é menor que esse aqui, não? Um pouquinho, mesmo assim, se muito é o mesmo tamanho. E são só 5 capítulos, talvez o mais tardar no Eu acho início de que janeiro. termina. Peraí. Porque a gente já começaria o ano com Ulisses, né? Exato, era isso que eu tava pensando. Peraí, cadê meu retrato, gente? Não sai ninguém. Só tem eu e Bambi. Peraí, Acho que o meu tá aqui, mais fácil. veja aí. Eu queria ver com você. Gente do céu. Não sai ninguém. Como é que pode? Peraí. Você acredita que a seita ainda tá rolando? Aqui, encontrei o meu.
bem parecido mesmo, assim. Eu acho que a minha sensação é que ele é um pouquinho melhor. É, deixa eu ver o número das páginas. Menino, na minha cara. Não, ele é um pouquinho maior, na verdade. É, um pouquinho de nada também. Ah, é, um pouquinho maior. Mas ele é romance. 265. É, Vixe, Maria, 265, peraí. 309. Esse Mas aqui não tem é. capítulo, não. São 5 capítulos. São só 5 capítulos. Mas não tem divisão aqui. Só tem um retrato É, e não tem. Eu acho que a gente consegue terminar assim. não, Porque, não vai ó, a ser. gente tem. Não vai ser nada nas pressas. Se for naturalmente, tudo bem. Se não Ó, for. porque a gente tem. É, eu acho que não consegue. Não sei, não. Acho que não. Se a gente conseguir Não, mas botar não o. é. Não tem problema não. Se entrar pra janeiro, não tem problema nenhum. Ó, porque a gente tem 3 semanas. A gente termina na primeira semana de dezembro, né? Uhum. A gente termina o Dublinense. Dublinenses. É, não, aí a gente iria até Eu acho que. se emendasse até dia 10. Não, mas não tem É, problema não. É bom porque também a gente. Se a gente quiser dar um. Tipo assim, algum tempo entre uma obra e outra. Pra dar mais assim. Só um tempo respiro. mas não tem problema não. Que eu ainda vou também. Eu queria fazer alguma coisa de encerramento com isso aqui, sabe? Com o Dublinense, assim, talvez uma live, alguma coisa desse tipo. Pra falar do livro como um todo, sabe? Gente, a gente já tá planejando o próximo, que lindo. Né? Né? Não? Gosto. Muito massa. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Eu fico também, pode crer. Já tá aqui separadíssimo. E esse aqui Não ainda vou falta perder três mais. contos. Faltam 3 contos. E tipo assim, contos grandões, assim, né? Tipo, É. falta um pedação do livro. E a gente já tá falando Mas tá Ah, não, mas é maravilhoso, ó. porque agora a gente já sentiu, né? É. Minhas marcaçõezinhas. Uhum. É porque agora a gente já sentiu, né? A gente já tá vendo a luz no fim do túnel, como diz. É verdade. Não que a gente esteja preso num túnel, né? Mas Aham. acho que. Agora, nada a ver, mas essa foto aqui diz alguma coisa? É ele? É de É, quem? Quem é esse? é o É Joyce. Joyce? É, é ele mesmo. É. Aqui tá deve ter seus 30 e poucos anos. Viveu até não foi muito. Não viveu muito tempo, não. Acho que ele morreu com 50 e poucos. É, pra o período ele viveu muito, né? É verdade. Tá Beleza. ótimo. Adorei, Então, Joyce. eu gostei muito do conto. Eu lembrava que ele tinha essa pegada política, mas eu não lembrava dessa questão do humor, que me surpreendeu muito e foi uma das coisas que mais me fez com que eu gostasse dessa leitura agora. E principalmente o ponto que eu mais gostei, além da questão do humor, foi a questão dessa atmosfera de viva ali, do pessoal conversando e as ideias ali em confronto e todo mundo. Isso aí, de longe, é o que eu acho mais legal no livro, no conto. E estou ansioso pra gente pegar o próximo, do qual eu não lembro nada. Porque o Nunca outro li, então. eu não lembro, nem nada. Esse uma mãe, nem o outro, graça. Então, tô na ansia, tô empolgado já. Não, também. Eu acho que o grande aprendizado aqui, pra mim, é que não tem erro com o Joyce. Mesmo que você ache o texto ok, se você parar para pensar um pouquinho sobre esse texto ok, ele traz tanta coisa. O do Barro é o grande exemplo. Assim, não tem nenhum que eu diga que eu não gostei. Tem os que eu gostei mais do que outros, Eu porque me também. tocaram Pronto, mais, mas exato, exatamente. eu já li contos que eu não gostei. E Uhum, romances que eu não gostei. E uhum. aqui eu não encontrei ainda nenhum que eu não tenha gostado. Então, Muitíssimo satisfeito. Vamos fazer esse a cara foquinha? é. Já tô botando aqui o outro. Boa, vou botar também.
Já dando sinais de né? que Spoilers. já Spoilers do que estamos. está por Bom vir, vai ser fazer com Ulisses depois. né? Não vai dar nem pra Tijolão, segurar. tijolão daquele. Por que Aê, que a gente faz silêncio pra tirar foto, hein? não é? Nunca, eu sempre me pergunto isso. Jorge, obrigada Beleza. mais uma vez. Sorte aí na torcida por você, no dia do Valeu. Na aniversário. próxima semana eu já vou ter uma resposta. Que bom. Tomara que dê Dá tudo tudo certo. certo. Valeu, Na Helder. torcida. Boa Valeu, semana. Cuide-se, obrigado. meu amigo. Você também. Tchau. Tchau.